Como os indivíduos possibilitam a tirania. Este artigo foi escrito por Barry Bronston, traduzido e publicado pelo Instituto Rothbard e narrado por Rafael Oliveira. É fácil pensar que as raízes da tirania estão fora de nós mesmos, mas talvez estejamos procurando no lugar errado. No romance de Milan Kundera, A Insustentável Leveza do Ser, uma refugiada tcheca que vive em Paris se junta a uma marcha de protesto contra a invasão soviética de 1968 em sua terra natal. Para sua surpresa, a refugiada não teve coragem de gritar junto com os outros manifestantes e logo deixou a manifestação. Seus amigos franceses não entenderam sua relutância. A refugiada refletiu silenciosamente que seus amigos nunca poderiam entender que, aspas, por trás do comunismo, do fascismo, por trás de todas as ocupações e invasões, se esconde um mal mais básico e penetrante, e que a imagem desse mal era um desfile de pessoas marchando com os punhos erguidos e gritando sílabas idênticas em uníssono. Fecha aspas. Cuidado com os grupos marchando em sincronia, mesmo por uma causa aparentemente boa, adverte Kundera. Em Sobre a Liberdade, John Stuart Mill nos apontou uma direção semelhante quando observou uma tirania tão terrível quanto qualquer outra imposta por, aspas, autoridades públicas. Mill chamou isso de tirania da opinião e sentimento predominantes. Mill descreveu a tendência da sociedade de impor, por outros meios que não as penalidades civis, suas próprias ideias e práticas como regras de conduta àqueles que discordam delas. Mill recomendou: a independência individual protegida da invasão da tirania da maioria é tão indispensável para uma boa condição dos assuntos humanos quanto a proteção contra o despotismo político. A tirania dos decretos sociais, advertiu Mill, pode ser mais formidável do que muitos tipos de opressão política, uma vez que deixa meios de fuga, penetrando muito mais profundamente nos detalhes da vida e escravizando a própria alma. Sobre a Liberdade foi publicado em 1859. Infelizmente, a tendência descrita por Mill é muito comum entre indivíduos que vivem hoje em dia e que acreditam que seus sentimentos são melhores do que razões e tornam as razões desnecessárias. Frequentemente, tais sentimentos são baseados na ortodoxia predominante, disseminada pelo The New York Times, NPR e outros meios de comunicação. Pior ainda, indivíduos movidos por sentimentos forçam a barra e exigem que os outros se conformem. Mill explicou: o princípio prático que os orienta em suas opiniões sobre a regulamentação da conduta humana é o sentimento na mente de cada pessoa de que todos deveriam ser obrigados a agir como ele, e aqueles com quem ele simpatiza gostariam que agisse. Outros podem compartilhar seus sentimentos e preferências. No entanto, Mill raciocinou: mesmo quando compartilhadas, as preferências individuais não são elevadas a um guia de vida para os outros. Aspas. Ninguém de fato reconhece para si mesmo que seu padrão de julgamento é do seu próprio agrado, mas uma opinião sobre um ponto de conduta não fundamentada só pode valer como preferência de uma pessoa. E se as razões, quando dadas, são um mero apelo a uma preferência semelhante sentida por outras pessoas, ainda é apenas uma preferência de muitas pessoas em vez de uma. Fecha aspas. Aqui está a linha de fundo de Mill. Aspas. O único propósito para o qual o poder pode ser legitimamente exercido sobre qualquer membro de uma sociedade civilizada, contra sua vontade, é evitar danos a outros. Fecha aspas. Seus sentimentos, suas opiniões, seu senso do que é bom para você, seu senso do que o tornará mais feliz, não é garantia suficiente para interferir na soberania individual de qualquer pessoa. Mill foi inequívoco sobre o erro de silenciar vozes dissidentes. Aspas, se toda a humanidade menos uma pessoa fosse de uma opinião, e apenas uma pessoa fosse da opinião contrária, a humanidade não estaria mais justificada em silenciar essa pessoa do que ela, se ela tivesse o poder, estaria justificada em silenciar a humanidade. Nunca houve um romance distópico, nem uma sociedade totalitária onde a liberdade de expressão não fosse suprimida. A questão que assola é: por que tantos capacitam os totalitários exigindo que os outros se conformem com seus sentimentos pessoais? Mill nos ensinou como renunciar ao posto de facilitador da tirania. Nossos sentimentos sobre um assunto, não importa quão amplamente compartilhados,
nunca são justificativa para coagir os outros ou censurar pontos de vista concorrentes. Mill escreveu, aspas, todo silenciamento da discussão é uma suposição de infalibilidade, fecha aspas. Ele argumentou que os supressores de outros pontos de vista não têm autoridade para decidir a questão para toda a humanidade e excluem todas as outras pessoas dos meios de julgamento. Recusar ouvir uma opinião, porque eles têm certeza de que é falsa, é assumir que sua certeza é a mesma coisa que certeza absoluta. Aqueles que acreditam que devem impor suas opiniões aos outros provavelmente não estão lendo este ensaio. Entre eles estão pessoas que agem como se fossem infalíveis. Ao ouvir os argumentos de Mill, alguns leitores podem perceber que eles se silenciam, acreditando que suas opiniões são socialmente inaceitáveis. Quando permanecemos em silêncio, co-criamos ilusões coletivas que Todd Rose escreveu são mentiras sociais que ocorrem em situações em que a maioria dos indivíduos em um grupo rejeita privadamente uma opinião particular, mas eles concordam com ela porque eles, incorretamente, supõem que a maioria das outras pessoas a aceite. Rose explicou, aspas, muitas vezes nos conformamos porque temos medo de ficar envergonhados. Nossos níveis de estresse aumentam com o pensamento de ser ridicularizado ou visto como incompetente, e quando isso acontece, a parte do cérebro baseada no medo assume o controle. Fecha aspas. A opção do silêncio pela autocensura está ligada à crença errônea de que ao seguir a maioria, nossa responsabilidade pessoal por nossas decisões é difusa, tornando mais fácil suportar erros. Uma pessoa que valoriza a liberdade entende os altos custos de amenizar os sentimentos evitando a responsabilidade. Václav Havel foi um dramaturgo tcheco, dissidente e o primeiro presidente da Tchecoslováquia após a queda do comunismo. Em seu ensaio O Poder dos Impotentes, Havel explorou a dinâmica de concordar sem pensar com sentimentos predominantes. Um gerente de mercearia coloca na vitrine de sua loja uma placa "Trabalhadores do mundo, univos". Havel revelou que o gerente colocou a placa não como apoio real ao slogan, mas para evitar problemas e para se dar bem na vida. Não é grande coisa. O gerente pode pensar, aspas, é um dos milhares de detalhes que me garantem uma vida relativamente tranquila em harmonia com a sociedade, fecha aspas. O gerente da loja de Havel espera que sua placa indique, aspas, sou obediente e portanto tenho o direito de ser deixado em paz, fecha aspas. Havel escreveu seu ensaio em 1978. Havel poderia ter imaginado que a sinalização de virtude seria a norma no Ocidente em 2023? Se a placa dissesse, aspas, estou com medo e, portanto, sou inquestionavelmente obediente, fecha aspas. Raciocinou Havel. O dono da mercearia não degradaria avidamente sua dignidade sinalizando seu medo. Ideologia, escreveu Havel, é uma maneira capciosa de se relacionar com o mundo. Oferece aos seres humanos a ilusão de uma identidade, de dignidade e moralidade, ao mesmo tempo em que torna mais fácil para eles se separarem deles. Havel revelou um propósito em adotar uma ideologia na qual você não acredita. Você pode viver sob a ilusão de que o sistema está em harmonia com a ordem humana e a ordem do universo. Havel chamou isso de sistema pós-totalitário, cheio de hipocrisias e mentiras, no qual a falta de liberdade de expressão é considerada a forma mais elevada de liberdade. Havel foi claro, para sustentar a hipocrisia e as mentiras, devemos nos comportar como se acreditássemos nas mentiras. Indivíduos, escreveu ele, confirmam um sistema, cumprem o sistema, fazem o sistema, são o sistema. Havel deu a esperança ao terminar seu ensaio. Aspas, a verdadeira questão é se o futuro mais brilhante está sempre tão distante. E se, ao contrário, ela já estiver aqui há muito tempo e apenas nossa própria cegueira e fraqueza nos impedir de vê-lo ao nosso redor e dentro de nós e nos impedir de desenvolvê-lo? Mill, Havel e Kundera nos apontam para uma verdade terrível. Nossa fraqueza moral, desejo de fugir da responsabilidade e ilusão de que a maioria faz o que é correto nos levaram ao caminho perigoso da perda de nossa liberdade. Como respondemos àqueles que trabalham para minar os direitos humanos? A solução é simples, mas não isenta de custos pessoais. Pare de mentir, pare de se degradar, pare de fingir que acredita no que não acredita e renuncie ao papel de facilitador da tirania. O link para este artigo está na descrição.
Obrigado.